Glória a Deus. Bom dia a todos. Deus abençoe vocês desde já. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Vamos falar hoje sobre o selo do Senhor, o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Segunda Coríntios, capítulo 1. Vamos começar do verso 21 mesmo. Diz assim, vou começar da segunda parte. O que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mais uma vez, o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Senhor, fala conosco nessa manhã, como foi orado aqui, que o nosso coração, nossos ouvidos estejam abertos, estejam disponíveis pela Tua Palavra, para que o Senhor realmente penetre, faça transformações como ninguém pode fazer e que isso nos possa colocar como novas pessoas daqui para frente, saindo dessa porta, Senhor, possamos ser pessoas ainda mais cheias da Tua presença, mais motivadas por estar na Tua presença e desejosos de anunciar essas verdades para o resto do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, no final do seu ministério, já na reta final, ele havia transmitido uma mensagem para os discípulos que ele rogaria ao Pai para que deixasse uma consolação, deixasse um consolador em nosso meio para sempre. É o que ele diz em João 14:16. Ele diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí é Paulo, vindo nessa carta aos Coríntios, que vem clarificar, ou talvez aprofundar, usando uma metáfora, como que esse Espírito Santo seria colocado dentro do nosso coração, estaria habitando perpetuamente em nosso coração. Daqueles que o recebem, daqueles que aceitam essa mensagem. E aí ele coloca 3 características que se interligam: ungiu, selou e deu o penhor. Eu queria falar com vocês sobre essa manhã, sobre o que é ser selado pela presença de Deus. Essa imagem que vocês podem ver, uma imagem de fundo apenas, mostra um selo, aquilo que grava e a cera já gravada com a imagem cunhada naquele selo. O selo é um elemento que já existe há muitos anos. Foi descoberto desde a época da Mesopotâmia, civilização 5.000, 6.000 antes de Cristo. Bota tempo nisso, lá na região do Iraque, contemporâneos ali daquela região onde Abraão habitava, onde tudo começou a ocorrer. E é um símbolo que conferia autenticidade, veracidade, conferia uma autoridade e que muitas das vezes podia ser dessa forma, né, como um pequeno objeto, ou através de um anel. Em muitos casos, as pessoas usavam isso presos a um cordão no seu pescoço e carregavam por onde fosse aquele selo, aquele símbolo. E essa figura de linguagem, essa metáfora que Paulo vai usar para expressar como que o Espírito Santo é gravado, é colocado sobre o nosso coração. E vamos ver algumas características que são importantes para entender o que Paulo está dizendo, além ou mais profundo do que a própria simbologia em si. A primeira vez que o selo aparece na Bíblia está em Gênesis 38, verso 18. Uma passagem sobre a vida de Tamar e Judá, seu sogro. Judá havia ficado viúva, pela tradição, para manter o nome do falecido ainda, né, em existência. Os irmãos deveriam estar gerando uma criança, em relações com a pessoa em causa. Mas os irmãos não faziam isso, desagradavam ao Senhor, tanto era que foram feridos e mortos, porque eles apenas tinham relações e não deixavam que o seu sêmen pudesse, né, ter contato para poder fecundar a Tamar. E a Tamar
diante disso, tomou uma estratégia astuta, se vestiu, cobriu seu rosto, foi para a porta da cidade, e Judá, que com certeza não estava tendo uma atitude bíblica, procurou encontrar nela uma relação sexual que pudesse trazer prazer. Achou que ela era uma prostituta, porque ela estava, né, coberta, e buscou ter relações com ela. E aí, no verso 18 de Gênesis 38, ela responde, ou melhor, Judá pergunta, que garantia devo te dar? Ou seja, qual é que eu vou te pagar por isso? E ela responde, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele lhe entregou os objetos e teve relações com ela. Assim Tamar engravidou dele. Mais à frente, quando descobrem que ela estava grávida, ele já manda o pessoal atrás dela para matá-la, dado o crime que ela tinha cometido, de estar, né, tendo relações impuras. E ele é constrangido pelo fato de que ela entrega justamente o selo com o cordão e o cajado. Então ele realmente reconhece que o erro estava nele e não estava nela. É a primeira vez que nós vemos essa menção, que demonstra a importância desse símbolo, que conferia autoridade, conferia representatividade e autenticidade de uma pessoa. Em Gênesis 28:11, não precisamos abrir, também vai mencionar que esses selos eram lapidados em pedra. Então, o elemento mais fácil, mais duro, mais rígido, que poderia ser usado como um selo, era gravado ali as iniciais, o brasão, ou o símbolo daquela família ou daquela pessoa, para que pudesse ser marcado como um selo. Vamos então identificar aí, se você quiser anotar, 6 elementos que distinguem as características do selo que eu transporto aqui para a nossa aplicação do que o Espírito Santo pode simbolizar em nosso coração, no coração de um cristão, daquele que recebe a sua mensagem. O primeiro aspecto é que um selo identifica o emissário, identifica o autor daquela correspondência, daquela mensagem, daquele conteúdo, daquele elemento, daquele objeto, seja aquilo que for que vai estar selado, protegido por aquele selo. Famílias, reis, pessoas nobres, enfim, usavam seus próprios brasões, criavam suas próprias identidades. Às vezes nós até encontramos à venda aqui o brasão da família Souza, o brasão da família Silva, da família Henriques. E cunhavam nesses selos aquilo que poderia ser o símbolo da sua família, caso houvesse uma comunicação, uma informação, alguma troca de informação em geral, era usado aquele selo para identificar que pertencia àquela família, àquela informação. Longe de ser o brasão da minha família, até porque isso aqui não está muito bonito, mas seria algo parecido com isso. Um objeto, né, nesse caso uma carta, que está selada, uma cera, foi cunhado aqui às altas noites de ontem, às altas horas de ontem pela minha esposa, com algum carimbo de criança, uma imagem que identificaria, no caso, aquela família, aquela casa, aquela pessoa, né? Eu brinquei aqui na primeira reunião, né? Está selado esse documento aqui, eu não sei o que tem escrito aqui. Provavelmente está, Miguel, quando chegar em casa, lava a louça, leva o cachorro para passear, dá banho nas crianças. Eu acho que eu não vou abrir isso aqui não, pode ser perigoso para mim ler esse conteúdo. Mas isso é só para identificar e mostrar como que esse símbolo mais bonito atrás de mim revela a imagem de uma família, de um rei, de alguém que iria transmitir uma mensagem. As pessoas, ao olharem essa determinada imagem, identificariam automaticamente como, ok, isso aqui foi a família do Miguel, a família Almeida, que enviou isso para nós. E assim era com cada casa, cada família, cada reino, enfim. Assim também é na palavra de Deus. Como eu li em outro versículo de João, capítulo 15, 26, Jesus diz que, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Senhor, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito, o selo do Espírito, aponta para o Cristo, testifica de Jesus e coloca essa marca no nosso coração. Por isso, quando o selo do Espírito está sobre nós, há a clara identificação, o reconhecimento, seja das pessoas, ou seja de qualquer esfera espiritual,
que pode reconhecer na nossa vida como pertencemos ao Senhor, porque foi Ele que gravou isso, foi Ele que emitiu esse selo, pertencem a Ele. Em Gálatas 2:20, Paulo vai bem profundo nesse aspecto e vai dizer que fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo dizia, olha, isso que vocês veem na minha vida, esse símbolo, essa marca, esse selo sobre a minha vida, vocês veem a Cristo. Ao ponto dele até dizer, olha, não sou eu nada, é puramente Jesus que vocês estão vendo. Pela essência que Jesus habita no meu coração, no caso do coração de Paulo. Então, assim como o selo aponta para o seu autor, para aquele que criou, o cristão aponta para o seu mestre, aponta para o Senhor, aponta para Jesus. Porque é o Espírito, como nós mesmos lemos, que testifica de quem Jesus é. Segundo aspecto, o selo confirma propriedade. Quem aí já teve em quintas animais do campo, teve que marcar com aquele brasão escaldante no fogo, né, o lombo de um animal, de um gado, de um cavalo, isso demonstrava que aquele animal pertencia àquela pessoa. E quando havia ali, talvez, uma troca de animais, conseguia-se distinguir de qual animal pertencia a qual pessoa facilmente pela marca, pela aquela identificação, pelo aquele selo. E assim é na nossa vida, na vida cristã. Quando Jesus coloca o seu Espírito sobre nós, ele nos marca a demarcar que nós somos sua propriedade. Em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, um texto que é muito conhecido e que é muito importante. O apóstolo Pedro diz, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. E aí eu gosto dessa versão que ele colocou no ecrã. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é uma propriedade partilhada, onde eu sou do Senhor apenas nos domingos, apenas nos dias de GC, apenas em ocasiões especiais, mas sou propriedade do Senhor por toda a minha vida, por todos os segundos, quando eu sou visto, quando eu não sou visto, em todos os momentos pertencendo ao Senhor. Antes, ele diz aqui, vocês não eram povo, estavam nas trevas. Antes nós tínhamos as marcas do pecado, as marcas das dores, as marcas dos sofrimentos, mas Jesus levou sobre si todas essas marcas, todo esse castigo que estava sobre nós, e ele nos transporta para esse reino de luz, reino onde a marca do Espírito Santo se faz presente na vida daquele que recebe essa mensagem, que aceita por meio da fé a sua salvação. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Em 2 Timóteo 2, 19, ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós não temos como propriedade do Senhor oportunidade ou chance, ou deveríamos ter, de se rebelar contra o nosso Senhor. Aquilo que é uma posse, né, um bem, não pode se rebelar contra o seu proprietário e dizer, não, a partir de agora eu não sou mais, não pertenço mais a essa pessoa. Mas é por isso que ele fala, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se nós professamos o nome do Senhor, essa marca do Espírito em nossas vidas tem que ser evidente. Tendo esse selo, tendo essa segurança de que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. Parece a história da pequena ovelha que se apartou das 99. Ele sabe que você está lá. Ele sabe quem é você, sabe quem nós somos, porque ele conhece aqueles que pertencem a ele. Porque fomos comprados por um preço de sangue, um preço que jamais poderia ser pago na história da humanidade. E como é que podemos, às vezes, ser independentes ou tentar se rebelar contra isso?
Quando nós pertencemos ao Senhor, temos que acabar por aceitar ser submissos, aceitar o seu governo, aceitar que Ele nos remova, que Ele nos acrescente, que Ele nos faça ficar, que Ele nos faça ir, o que Ele quiser fazer conforme a sua vontade. O terceiro aspecto de um selo é que ele garante autenticidade ou legitimidade. Se alguma coisa era selada, tinha a chancela, tinha a confirmação válida daquela pessoa, daquele soberano, daquele rei, para que possa se cumprir. E era muito importante, como eu disse. Normalmente as pessoas carregavam consigo próprias, ou no pescoço, ou nos dedos. Porque se fosse roubado, facilmente poderiam dizer, olha, ele disse isso, veja aqui o selo do rei. 2 Coríntios 3, verso 2, mais à frente, o texto que a gente leu, Paulo vai fazer outra menção de outra figura de linguagem. Ele diz, capítulo 3, verso 2, vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo vai dizer que nós somos cartas escritas pelo Espírito de Deus, cartas que são lidas por todos. Você sabia que sua vida é um livro aberto? Não em revelar segredos, expor fraquezas, mas em colocar em evidência o testemunho de Deus na sua vida, o testemunho do Espírito Santo na sua vida. Essa essência está dentro dele. Essa essência passa a habitar dentro de nós. E isso é muito interessante, porque é literalmente essa representação de que nós somos as cartas, conteúdo, a nossa vida vai expressar o conteúdo da presença de Deus, mas tem um selo que garante essa legitimidade, essa autenticidade. Ele nos confirma, que nos traz o propósito, nos traz a garantia de que o que nós fazemos aqui, como viemos, ou por que viemos a esse mundo, tem o intuito, tem a intenção do Criador. Não foi a obra do acaso, não foi um acidente, uma sorte que caiu, de nós sermos contemplados na loteria da vida, não é? Nascermos ali pelo nosso, termos chegado primeiro ao óvulo da nossa mãe. Não, há um propósito, há uma vida que vale a pena ser vivida e há uma intenção do Criador, do Pai, do Senhor, em estabelecer para nós uma missão, uma existência, um propósito. E isso é muito real nas nossas vidas no dia a dia. Certa vez eu estava numa reunião de trabalho e eu, conhecedor de um dos membros da equipe, como que a pessoa estava passando por momentos de dificuldade na sua vida pessoal, sentindo que nada faz sentido, conflitos da sua casa, conflitos existenciais, conflitos que levavam ela a uma profunda depressão. E como a gente sabe que a boca fala que o coração está cheio, naquela reunião despretensiosa de trabalho, eu pude perceber como que o coração daquela pessoa estava. E nós ali tratando de assuntos, ali pontuando ponto a ponto as coisas que precisavam resolver, precisavam clarificar. Lá pelo fim, como é habitual, não é? Numa reunião, olha, alguém tem mais algum ponto a colocar, alguma questão a levantar? E essa pessoa falou assim, eu tenho. E ela foi fazer uma brincadeira, e ela falou assim, qual o sentido da vida? E aí a gente brincou um pouco assim, e, ok, então ninguém tem mais a tratar, nada. Mas era uma coisa muito mais importante para pensar na essência da vida humana do que tratar sobre assuntos de trabalho. E eu, que sabia das dificuldades que ela estava a atravessar, sabia lá no fundo que realmente aquilo era uma brincadeira para os outros, mas era uma essência de verdade o que ela vivia. E quando nós não temos o selo de autenticidade, da legitimidade do Senhor, nossa vida, nosso tempo é gasto de uma forma que nós nem sabemos por quê, como e como que a coisa vai terminar.
Porque eu começo a trabalhar e eu não vejo sentido no trabalho, eu termino, eu começo a estudar e não vejo sentido, eu constituo uma família e nada faz sentido, e às vezes eu chego no final da vida e olho para trás e vejo o que eu fiz da minha vida, o que eu construí, por que isso tudo aconteceu e qual é o sentido das coisas. Mas quando o selo do Espírito Santo está sobre nós, ele garante a nossa identidade. Ele confirma aquilo que nós somos, que devemos fazer e por que nós viemos a esse mundo. Vamos avançando. No ponto 4, o selo protege um conteúdo. Eu não sei o que está escrito aqui. Como eu disse, tenho até medo de saber. Mas o selo protege o seu conteúdo, garante a inviolabilidade daquilo que está escrito aqui. E se isso parasse nas mãos de outra pessoa, a qual não foi endereçado, se a pessoa tivesse a ousadia de abrir, provavelmente sofreria as consequências por não pertencer ou não ser endereçado àquela pessoa. Mas aquilo garantia que a mensagem atravessaria os campos, os rios, os dias, e chegaria intacta àquela pessoa que foi destinada. Portanto, um dos objetivos do selo é proteger o seu conteúdo, impedir que ele seja violado. E quando nós violamos, está aí o nome, nós quebramos o sigilo. E aí o conteúdo passa a ficar exposto a interferências externas. Há uma pessoa talvez alterar o conteúdo aqui, o teor dessa mensagem, e perverter o propósito daquilo que está escrito aqui. Nosso próprio Senhor, podemos ver isso na Bíblia, um exemplo de como aconteceu isso. Mateus 27, 66, diz assim: E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O nosso próprio Jesus venceu o selo humano, o selo que jamais poderia contê-lo ou impedi-lo de romper, porque aquela pedra gigante que estava lá a tapar o túmulo, a cobrir o seu túmulo, ela estava selada com cordas e com o selo de Roma, dizendo: se alguém tentar violar, vamos saber, porque não tem como remover essa pedra sem violar o selo. E 3 dias depois estava lá, a pedra removida, o selo retirado, porque o Senhor havia ressuscitado. Um exemplo de como que não só selavam documentos, mas podiam selar objetos gigantes, como uma pedra tapando um túmulo. Isso para mostrar que realmente o selo tinha o propósito de impedir a sua violação ou de garantir que aquilo estava intacto. Tanto é que nos rótulos de produtos você costuma ver alguma observação: olha, se estiver violado, recuse o produto ou retorne o produto. Porque começa a comprometer a integridade daquele conteúdo. E a palavra é cheia de exemplos de como que o Senhor guarda os seus filhos. E eu peguei apenas um exemplo, porque você pode encontrar vários, principalmente no livro de Salmos, que diz assim, em Salmos 18, 2, verso 2 e 3, O Senhor é a minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha rocha em quem eu confio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o Senhor, que é digno de ser louvado, assim serei salvo dos meus inimigos. A presença do Senhor habitando dentro de nós nos traz essa segurança e essa proteção contra qualquer inimigo externo, qualquer ação maligna que venha tentar penetrar em nossa vida e causar uma destruição, roubar, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E é o selo do Senhor que vai nos proteger, que nos vai garantir a presença dele em nossas vidas. Ele é a nossa rocha, lugar forte, libertador. Quem nós podemos confiar, quem nós podemos elevar os nossos olhos em momentos de dificuldade e buscar o socorro. Mas ele também protege-nos, ou esse selo do Espírito também nos protege de conteúdos que às vezes são semeados no nosso coração, perigos internos que às vezes não identificamos. Correlacionando com o texto que foi lido aqui durante o momento da oferta, né, sobre a ansiedade, é o que 1 Pedro 5,7 vai dizer, que nós temos que lançar sobre ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, até
o nosso coração, se há uma pequena fresta e começa a alimentar sentimentos de ansiedade, porque a ansiedade é o quê? Algo que está de dentro, se manifesta no exterior, em compulsividade, em agitação, em hábitos, mas está dentro do nosso coração. Se nós deixamos essas coisas internas também nos corromper, certeza que vão nos abalar a nossa fé, vão nos colocar prostrados, desanimados, depressivos. Mas o Senhor, o selo do seu Espírito Santo, também cuida de nós no aspecto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nós nos sentimos quando vivenciamos frustrações durante essa vida. É o selo dele que nos protege, que nos cuida. Quinto ponto, o selo do Senhor denota a aprovação de uma autoridade. Você que já terminou os seus estudos, pode olhar lá para o diploma na sua parede. Tem um selo lá, ou normalmente tem, holográfico, às vezes só um carimbo bem manual, conforme seja, às vezes em 3 dimensões, mas existe uma confirmação de que você foi aprovado naquele conteúdo que estudou. Às vezes o pessoal da escola que aprontava mais tinha um selo, um carimbinho da professora dizendo: papai, preciso conversar com seu filho. Preciso conversar com você, por causa do seu filho. Mas o selo do Senhor é um selo de aprovação sobre aqueles que vivem essa verdade, que conhecem ao Senhor e vivem por Ele. Quando um objeto tinha esse selo, ele tinha aprovação para que fosse cumprido. Quando um decreto era determinado, estava selado, não se podia voltar atrás porque estava aprovado para que ele fosse entrar em vigor. E até Jesus teve um selo de aprovação. João 6, 27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Filho do Homem, a este Cristo, a este Jesus, o Pai, Deus, o selou. E como é que nós vemos também o selo de Deus sobre Jesus? Quando ele foi batizado, quando ele sai da água, levanta do batismo, o que aparece? A pomba descendo sobre Cristo, o símbolo do Espírito Santo, recaindo sobre ele, ungindo ele, selando ele, porque a voz anuncia para todos os que testemunhavam aquele momento: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus estava validando, naquele momento, a aprovação sobre Jesus. Porque a aprovação é o quê? Você se deleitar, você ter prazer, você falar assim: isso é bom. Quando você aprova uma atitude do seu filho, você diz: olha, muito bem, você fez o que era correto. E aqui Jesus é selado pelo próprio Espírito, dizendo: olha, esse filho, Deus o Pai, dizendo para ele: esse está aprovado. E se nós sabemos que o Espírito Santo, que convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, atua no nosso coração de forma a trabalhar na nossa consciência, a aprovar ou desaprovar nossas atitudes, nós vemos que o selo dele trabalha de igual forma, aprovando quando nós estamos caminhando em retidão, quando nós fazemos algo que o agrada, mas desaprovando. Quantos de vocês, pelo menos eu posso dizer por mim, já não fizeram algo e sentiram aquele encontro do Espírito dizendo: aqui você perdeu o foco, aqui você perdeu o seu tempo, aqui você não devia ter feito isso. Às vezes numa palavra ríspida que nós colocamos para alguém próximo de nós, ou às vezes até a forma como nós usamos nosso tempo. Eu lembro uma vez, que já não lembro nem qual filme que era, mas eu assisti um filme que foi zero negativo de edificação. E eu saí daquele, terminei o filme e falei assim: caramba, 2 horas se passaram e era o Espírito Santo falando comigo: olha, você perdeu 2 horas do seu tempo, podia estar me buscando, podia estar fazendo outra coisa. Você não foi alimentado. E é a forma como nós trabalhamos nessa interação com o Espírito Santo. E é a forma como ele confirma em nós o caminho que nós devemos seguir, aquilo que nós fazemos que o agrada, é através do Espírito Santo no nosso coração, aprovando-nos, porque ele é a nossa autoridade. E ponto 6. O
O selo simboliza também a delegação de autoridade de alguém que está em posição superior, de um soberano. O selo é a delegação de autoridade. Como eu disse, não só identificava a pessoa, não só trazia uma veracidade que esse documento é válido, é para se cumprir, mas ele trazia uma ordem e confiava àquele que detinha aquele objeto uma autoridade para se cumprir uma tarefa. Mateus 28, verso 18 ao 20, diz: Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-los a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, através do seu Espírito. Jesus dizia para eles: eu tenho toda a autoridade, porque o meu Pai me outorgou, me confiou, selou sobre mim a autoridade sobre tudo que está nos céus, que está debaixo dos céus, que está na terra. E agora eu partilho com vocês essa mesma autoridade. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinem a obedecer aquilo que eu tenho ensinado a vocês. A autoridade de Cristo, a autoridade de Jesus está disponível e sobre nós através do seu Espírito Santo. Se nós entendermos isso, garanto que a nossa forma de viver, olhar para as dificuldades, olhar para as batalhas da vida, vai ser diferente. Porque Jesus disse: toda a autoridade foi dada a Ele. E se Ele reparte uma porção conosco, é porque nós também temos essa oportunidade de fazer a sua vontade como Ele faria na terra. Um outro texto ele diz em Mateus 10, também 18 ao 20, sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhares a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se expressará através de vocês. Tamanha autoridade, de forma que o próprio Espírito fala através de nós, homens falhos como uns aos outros. Fato que não nos deve gerar preocupação, como devemos transbordar a essência de Jesus, como devemos abordar certas situações, como devemos falar com pessoas, ou até quando somos inquiridos ou colocados numa posição de pressão por pessoas notórias e nessa sociedade, governadores e reis, como ele menciona aqui. É o Espírito que ministra a nós. E o próprio outro texto mais à frente ele vai dizer que a unção nos ensina as coisas. Nós não precisamos saber mais nada por causa da unção. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso melhor professor. É aquele que nos delega autoridade, nos reveste dessa autoridade para cumprir um propósito maior, para viver uma vida intencional para a sua glória. Portanto, diante dessas 6 características, como é que ele pode trabalhar conosco? E aí eu fiquei muito profundamente impactado quando me debruçava sobre esse versículo. Encontrei um comentador bíblico, Alexander McLaren, e ele falou coisas que eu achei profundas e eu gostaria de repartir com vocês nessa manhã. O trabalhar do Espírito Santo é como aquelas 2 esferas, aí quem lembra de geometria, quem está a estudar isso vai saber, o côncavo e o convexo. O côncavo, que é aquela estrutura de recepção, e o convexo, a estrutura de emissão, que faz a força. É como se fosse essa estrutura, onde o côncavo somos nós, e o convexo é o Espírito de Deus em nós, fazendo uma força, imprimindo algo no nosso coração, para que seja gravado. Agora, o Senhor trabalha com um coração maleável, com um coração que está disponível, um coração que está receptivo. Essa cera, quando foi gravada, ela estava quente. Para você quiser aplicar essa palavra durante a semana, se você pegar giz de cera, cola quente e triturar as 2 coisas e aquecer, vai ficar maleável. E depois coloca-se uma superfície e grava-se com um objeto. Foi assim que minha esposa fez a
a lista de tarefas para eu fazer. E o que acontece é que quando a cera já está dura, eu não consigo mais trabalhar com ela. Só consigo voltar a trabalhar se eu voltar a aquecê-la. Mas aí, nesse caso, ia ficar talvez um caos aqui nesse documento. O ponto é que nós precisamos ter o coração aquecido, nosso coração precisa estar maleável, queimando de paixão pela presença do Senhor. Frios e indiferentes, sem nenhuma vontade de responder ao Senhor, o Senhor vai respeitar, mas não vai agir na nossa vida. Tanto é que ele disse para Zacarias lá, né? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. É esse espírito que atua de uma forma gentil, profunda, mas transformadora. Não é um espírito que é agressivo, que vem marretar na nossa vida, frios que estamos e bater e fazer, porque a coisa não acontece assim. Até quando nós queremos transmitir essa mensagem para outros e estamos num processo de querer ver a pessoa transformada, erramos se vamos com força e vamos no peito e já vamos com agressividade, com violência. E a palavra nos diz que é pelo Espírito. E esse selo, trabalhado em nós, ele grava a essência, a semelhança de Jesus. Então, há duas dimensões que são muito importantes aqui para entender o que essa mensagem de Paulo quer nos dizer nessa manhã. Dois aspectos. A semelhança, se eu olho para o selo, eu identifico, consigo remeter a pessoa que o criou. Mas também há a questão da correspondência. A forma como essa relação ocorre, onde um elemento marca e o outro é marcado. E como que o trabalhar do Espírito Santo tem provado a sua vida? Como que ele tem marcado a sua vida? O que as pessoas, ao olharem para nossas vidas, conseguem ver, extrair, identificar, conseguem olhar para a nossa vida e realmente ter a ideia de Cristo? E eu não podia deixar de mencionar que o trabalhar do Espírito Santo, o resultado, o fruto, é o que Gálatas 5, 22 vai dizer, no verso 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver essas características, essas evidências do selo do Espírito Santo em nossas vidas? Ou está longe disso? Essa semana eu sei que fui massacrado, fui apertado pelo Senhor com domínio próprio. Em casa, o caos, as duas crianças pequenas, um de 3 anos, o outro para completar 1 ano, não paravam de chorar. Sabe aquela coisa que você não dá, ele chora, você dá, ele chora. Não tem lógica, os pais sabem disso. E a gente fica nos nervos e o cansaço vem e a mulher fala, agora é a sua vez. Aí depois eu falo, agora é a tua vez. E depois ninguém quer ter a vez, mas alguém tem que fazer. E é nessas horas que a gente é provado. Parece que vem aquela respiração assim funda. Acho que eu senti... É perigoso você servir no alcance, gente, porque você começa a ser provado. A palavra do pastor, que ele sentiu ali a ira por dentro dele, mas não exteriorizou, foi isso essa semana, várias vezes. E às vezes a gente escorrega, dá uma resposta mais dura, age de forma desproporcional. A pessoa te pede uma água, mas como já é a última gota d'água do fim do dia, você... que água o quê? Já responde grosso. E a gente para pensar e fala assim, nossa, eu respondi assim por causa que ela me pediu uma água, ou porque ele me pediu uma água. É a forma do trabalhar do Senhor em nossas vidas. É constante, porque eu não posso dizer, olha, a gente foi aprovado aqui no teste de domínio próprio, pode vir o que quiser, já estou aprovado. Não, a nossa vida vai ser constantemente determinada a colocar em prática o trabalhar do Espírito Santo em nosso viver, nossas atitudes, ações, palavras. Será que conseguem ver em nós a marca do Espírito? Isso é tão importante que Paulo vai dizer em Gálatas 4, meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. A formação de Cristo no coração de um ser humano dói muito. Dói naqueles que discipulam,
mas dói muito também na pessoa que recebe o operário do Senhor. Algo que aqui os homens não conseguem imaginar com tanta claridade, mas com certeza as mães aqui podem explicar ou tentar até descrever o que é uma dor de parto, que Paulo usa como uma alusão aqui. Ou seja, o trabalhar do Espírito Santo vai gerar incômodo, mas vai ser manso, vai ser suave, vai ser agradável, vai produzir vida, vai produzir arrependimento, não vai produzir tristeza, segundo o mundo. Mas vai ser exercido força sobre sua vida, sobre a minha vida. A cera vai estar quente. As coisas vão estar confrontando as nossas estruturas internas. E aí eu entro nesse segundo aspecto, já caminhando para a conclusão, da correspondência. Você vê o paralelo de um Deus que se aproxima do ser humano, que não tem nada para oferecer em troca. Suas promessas estimulam nossa fé. Seus dons geram um desejo cada vez mais ardente. A cada vez que Ele se derrama sobre nós, que Ele nos outorga o seu Espírito, que Ele nos concede mais da sua graça, isso é uma resposta à nossa inicial receptividade. Em outras palavras, quanto mais eu respondo a Ele, mais eu alcanço. Mais eu tenho dEle. Mais Ele tem de mim. E essa troca acontece de forma cada vez mais crescente. O amor destinatário correspondendo ao amor que deseja dispensar. Nós, objetos do seu amor, e Ele, aquele que detém todo o amor, pronto e disponível para dispensar sobre nós. O sentimento de necessidade contrastado com a plenitude e suficiência divina. O vazio humano com a abundância que existe em Deus. As nossas orações, às vezes desesperadas, sem perspectiva de transformação na dificuldade que a gente está a atravessar, contrastada com as promessas que Ele nos dá, quando nós recorremos a Ele. Quantas vezes você já orou a Ele desesperado, recorrendo a Ele porque não tinha mais alternativa, e a sua resposta veio com uma promessa. Promessa que trabalha no nosso coração, trazendo garantias, trazendo segurança, trazendo paz. O grito, Abba, Pai, e a ansiosa consciência de filiação. É o coração humano que precisa do Pai, que chama pelo Pai, e o Espírito da adoção pronto para preencher o nosso coração. O coração aberto respondendo à mão estendida. O olhar humano ascendente de petição, de necessidade, de espera, e o olhar descendente, do alto para baixo de Deus, de um amor que se doa. É essa semelhança, essa correspondência que Ele busca em nós, através do seu Espírito, através do seu selo. Portanto, o Senhor nos sela, nos marca completamente por fora, mas principalmente por dentro em nossas vidas. E Ele deixa uma garantia, um penhor, que é o Espírito em nossos corações. Uma garantia, e eu acho interessante que eu fui lendo, a palavra que é usada decorre também de tempos antigos, que é arrabon, muito comum naquela região onde começou rotas de comércio, de trocas de contratos, compra e venda de bens. E essa palavra simboliza a primeira prestação, o primeiro pagamento de uma pequena quantia, de uma conclusão futura, de um contrato que vai ser ainda terminado, que vai ser completado, assim que o tempo for chegar. Ou seja, se nós temos tudo isso, que o Espírito Santo já simboliza no nosso coração, será que temos noção que tudo isso é só uma pequena parcela daquilo que, na plenitude, haverá de ser derramado sobre nós? Eu não sei você, mas isso me deixa meu coração extremamente alegre, ansioso, desejoso de encontrar com o Senhor, de estar com Ele na sua plenitude, daquele que Ele realmente é. É uma segurança de que Ele derrama sobre nós, de que
o que Ele está colocando, o seu Espírito, é uma garantia de que vai se completar nos tempos vindouros a sua obra. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia. Mas é necessária a crença em Cristo, como nós vimos logo no início, aqueles que o receberam. É necessário que o permitir do nosso coração seja dado ao Senhor para que Ele trabalhe em nós, que o nosso coração esteja maleável, que nós estejamos disponíveis, dispostos e submissos aos processos que Deus vai estabelecer em nossa vida. Efésios 1:12 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se nós ouvimos, se nós cremos, se nós avançamos, essa marca do Espírito Santo tem que estar evidente em nossas vidas. E é por isso que Paulo também vai dizer que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nele estamos selados para o dia da redenção. Portanto, diante dessa reflexão, o que o Senhor quer marcar na sua vida? O que Ele quer remeter de lembrança? Talvez seja resgatar a propriedade dele sobre a sua vida, reafirmar quem Ele é, reafirmar que Ele comissionou a sua vida com um propósito, que Ele delegou a autoridade, que a sua vida é legítima, foi trazida a esse mundo pela palavra dEle, pela vontade dEle. Mas há diante de nós essa responsabilidade de corresponder àquilo que o Senhor coloca em disposição diante de nós. Há a prontidão dele em estender a sua mão, como a própria palavra diz, por acaso o braço do Senhor não está estendido, mas requer de nós a contrapartida de receber, de aceitar, de carregar essa mensagem por onde for que passarmos. Que o selo do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós. E que nessa noite, nessa manhã, você possa ter essa oportunidade de se colocar diante dele, de se colocar em quebrantamento. Por isso eu te convido a ficar de pé.